Olá, pessoal. Vamos aqui mais uma apresentaçãozinha de metodologia de ensino. A gente vai trabalhar um pouco sobre ensino por investigação, né? Então, uma das questões que a gente pode pensar sobre esse tipo de ensino, né? Que uma das suas preocupações tem relação também em como o conhecimento é historicamente construído, né? Levar isso, de certa forma, para o trabalho em sala de aula, né? Esse conhecimento é construído a partir de um problema, pode ser um problema técnico, um problema social, né, e que o conhecimento se desenvolve a partir da, da busca dessa resolução ou muitas vezes sem ser reducionista, né, mas muitas vezes de aprimorar um processo para ele se tornar mais lucrativo, então, não necessariamente ter relação com um bem-estar. Né. A importância desse problema, né, para o início dessa construção do conhecimento, inclusive do próprio aluno, né, a importância do erro que os alunos vão tendo e a superação desses erros, né, na construção do conhecimento dos próprios alunos, né, essa é uma questão importante também que o professor tem que ter em mente. E aí, uma questão que a gente tem que se policiar bastante é a postura que a gente tem quando o aluno erra, né? E aí talvez algumas questões das práticas escolares, né, que às vezes a gente acaba sendo muito duro com esse erro, não transforma esse erro numa pergunta, numa forma que o aluno consiga aprender com ele, né? E porque esse erro ele foi construído a partir de alguma coisa que o aluno pensou, a partir dos materiais que ele tinha levantado. Só que a gente precisa que ele refaça essa atividade tentando outra rota, né? E essa comunicação dessa forma de comunicar esse erro e essa falha que ele deve realizar outra rota, ela deve ser feita o mais positivamente possível, né, para que não seja um trabalho de coerção do erro, né, que o aluno queira mostrar apenas aquilo que o professor já queira ver, né. Daí o trabalho não tem mais relação com a investigação científica, tem mais relação em tentar encontrar qual é a resposta que o professor quer ouvir. E isso tem relação com a linguagem que é utilizada em sala de aula, né? Como eu falo linguagem aqui, não estou falando da precisão da linguagem, de usar a linguagem de forma mais acurada possível, mas sim as formas de comunicação, né, que são colocadas em sala de aula. Quando eu falo que a comunicação tem que ser positiva, né, é diferente de você, quando você vai tentar comunicar uma coerção, por exemplo, a ideia é sempre produzir um questionamento, né? Um questionamento tentando fazer com que o aluno se movimente para o próximo estágio, né? Se ele errou aquela etapa do processo, né? Da construção do objeto, ou mesmo do relato da teoria, ou qualquer coisa nesse sentido. Então, o processo de diálogo com o aluno tem que ser sempre no sentido de que ele perceba que existe essa necessidade de continuar investigando, né? Então vamos conversar um pouquinho sobre elaborações de problemas, né? E aí a gente tem um monte de tipologias diferentes sobre isso, né? Aqui eu acho que eu vou acabar apresentando umas duas, mas por exemplo, a gente tem alguns problemas que são problemas verdadeiros, né? E eles são definidos como problemas abertos no sentido em que ele não vai ter uma forma específica de construção da resposta, né? Então, por exemplo, se a gente pensar num exemplo que eu dei para vocês, eu acho que em sala, né, que é aquele da construção de uma ciclovia na PR ali que passa na frente da instituição, toda a forma de se comunicar acerca dos objetivos de construir e da explicação física sobre o fenômeno não vai ter uma forma rígida de se fazer isso, né? Onde você possa simplesmente colocar todos os trabalhos dos alunos lado a lado e a resposta que se esperaria como correta
é aquela em que você consegue ver mais ou menos a mesma coisa em todos os trabalhos. Então, esses problemas verdadeiros, eles têm normalmente, eles são mais abertos, eles envolvem mais questões do que apenas o nosso conhecimento científico específico, né? Ele vai ter relações com problemas atitudinais, com conteúdos atitudinais, talvez até com outros conteúdos, né? Ter um pouco de relação interdisciplinar na atividade. Os problemas fechados ou falsos, né? Eles normalmente têm uma única resposta, uma única forma de se resolver aquele problema. Só que aí a gente cai um pouco na dicotomia entre exercício e problema, né? Existe algumas funções, por exemplo, como furou o pneu da bicicleta, você precisa fazer o reparo na câmera. Para alguns ele vai ser só exercício, né? Que é algo que já foi feito, não precisa ter uma elaboração mental muito grande para fazer esse procedimento de remendar a câmera. Só que, por exemplo, para minha esposa, que nunca remendou câmera de pneu de bicicleta, isso pode se apresentar um desafio e que pode gerar vários problemas, né? Porque você pode acabar cortando a câmera se você não usar o instrumento correto para sacar o pneu. Você pode acabar não tendo a técnica correta de procurar o que furou o pneu, né? Para retirar ele do pneu, retirar ele da câmera, verificar se aquele furo ele pode ser consertado ou não. E depois, né, lixar a câmera de pneu, passar cola, colocar remendo e depois montar o pneu novamente. Inclusive o sentido de rotação do pneu também, né? Então tem várias coisas que para alguns podem ser um exercício, enquanto para outros pode ser um problema. Mas o que talvez a gente pode classificar aqui é essa questão do problema ser fechado ou o problema ser aberto, né? A gente pega problemas fechados, eles vão ter uma resposta muito semelhante uma com a outra, né? Não há muitas possibilidades de abertura, né, para respostas muito diferentes. Então, por exemplo, se a gente fosse pensar na construção daquela nosso poema, né? Um poema, por exemplo, poderia ser um problema aberto, né? Já que nenhum poema ia ser muito parecido ao outro. Obviamente que aqui é só a questão de semelhança, tá? Então, um outro tipo de classificação, né? A gente pode pensar também, na hora que a gente está construindo esse problema, né? O campo de conhecimento, que vai ser que, do qual esse problema adivinha, esse vem, né? Adivinha, qual esse problema vem, é, que conhecimentos que ele vai ter que pesquisar, né? Os tipos de tarefas que vão estar envolvidos na resolução desse problema e posteriormente também a natureza do enunciado que vai expor a resolução desse problema. Então, esse aqui não é bem uma classificação, ela já é quase uma metodologia, né? Mas você consegue classificar esses problemas pelo campo de conhecimento, pelos tipos de tarefas que eles implicam, né, na sua realização, e pela natureza dos enunciados que a gente vai observar a resposta dos alunos, né, e o processo de resolução. Eu acredito que talvez para nós o mais interessante, né, apesar dessa outra classificação apresentar quase uma metodologia, mas ter essa perspectiva desses problemas verdadeiros e fechados, né? Ou problemas abertos e fechados, que eu acho que é uma denominação melhor, né? Justamente para a gente ter essa questão em mente, né? Que alguns problemas eles vão ter um tipo de resposta bem específica, vai ser muito difícil ter uma resposta diferente, né? E outros problemas vão ter várias formas de se construir a resposta do problema.
É uma proposta de resolução, né, de problema com investigação. Então, a princípio, né, se define um problema qualquer, se inicia um estudo qualitativo acerca desse problema, né? Tenta-se emitir hipóteses de resolução desse problema, que depois é tentar se verificar, né? Algumas estratégias de resolução. Realizar a resolução desse problema, né? A partir de várias formas. E analisar quais foram os resultados obtidos, né? Com essas tentativas de resolução. Isso parece muito com o estudo de e-mail, né? Então você tem lá discussão sobre os problemas, tenta se cercar esse problema, né? Quais são os elementos que constituem esse problema. Você emite hipóteses acerca de como ele pode ser resolvido, né? Daí, estratégias, então, eu tenho essas hipóteses, estratégias de como eu posso testar essas hipóteses ou ir em busca dessas informações que essas hipóteses trazem. Eu condenso essas informações e depois eu analiso o resultado dessa. Quando eu, no sentido de condensar, eu faço alguma produção, né? Por exemplo, lá a gente viu que a gente poderia, uma das modalidades de leitura, a gente poderia ler vários textos sobre, por exemplo, um problema, né? Pensando em astronomia. Porque existem estações do ano, né? Então, a gente poderia pegar vários textos, teria várias hipóteses sobre estação do ano, por exemplo, de que, pensando numa concepção bem presente nos alunos, né? Quando é inverno, a Terra está mais longe, quando é verão, a Terra está mais perto do Sol. Essas são hipóteses dos alunos, né? Como investigar isso? Vamos ver o que os textos falam, né, sobre isso. Daí, obviamente, sei lá, né, vai que alguém traz algum texto do terraplanismo, e eu não sei como o terraplanismo explica isso, mas enfim, poderia trazer esses textos, né, e tentar resolver essa questão a partir desses textos, né, então a informação que seria trazida a partir desses textos seria para produzir um outro texto, né, em relação com a resposta da nossa pergunta. Então a gente ia tentar responder e argumentar, né, a partir dessa leitura desses textos e depois fazer a análise desse texto final que a gente produziu, né, se ele chega ao objetivo final ou não, né, por exemplo, nesse caso desse problema astronômico. Aí a gente tem problemas experimentais, né? Eles podem ser de manipulação dos alunos ou de manipulação apenas do professor, né? Aqui eu trouxe uma fotinha, mas esse é um tipo de experimento, por exemplo, aqui pensando numa demonstração, né? Onde o professor demonstra e os alunos podem investigar, investigar por que isso acontece, né? A partir da apresentação do professor. Ou, por exemplo, poderíamos usar seringas grandes, por exemplo, de 20, 30 ml, né? Que elas são bem grossas, né? A seringa em si. E a gente poderia construir uma lente também com ela e poderia fazer um experimento muito semelhante com esse, né? Que esse daí que é feito. Aí, como o equipamento é baratinho ali, dá para ter um para cada aluno, né? Eles fazem um experimento com isso, né? Daí a gente tem algumas etapas, por exemplo, se for esse segundo caso, a gente distribui esse material para os alunos, daí a mesma questão, né? A criação das hipóteses, a tentativa de resolução desse problema, a sintetização daquilo que o grupo produziu, né?
a partir de escrita ou de desenho, a partir daquilo que eles buscaram para resolver aquele problema, né? Então só percebam, né? A questão principal, talvez, primeiro, é um bom problema, né, para os alunos se mobilizarem a se colocar dentro do processo de aprendizagem. Esse processo de conexão do estudante com o problema, né, que ele vai tentar interpretá-lo e criar hipóteses, e tentar cercar esse problema, né, quais são as características dele, a partir da sua leitura atual do problema. Criar algumas hipóteses sobre esse problema, né, como ele poderia ser resolvido, estratégias, né, de resolução, né, busca dessas informações, sintetização dessas buscas, né, em um texto específico, por exemplo. Seria como se vocês fossem fazer a busca sobre o que se fala sobre alfabetização científica, né? Vocês poderiam pegar vários textos sobre alfabetização científica, esse debate entre alfabetização científica e letramento científico, pegar esses textos, pensando que você teria um problema, né? Qual é a melhor definição? Alfabetização científica ou letramento científico? Digamos que esse seja um problema. Com várias hipóteses iniciais, porque vocês nem sabem o que significam os termos, né? Várias hipóteses iniciais sobre esses aspectos, a busca desses materiais, a construção de um texto a partir dessas leituras que foram feitas, né, de artigos que falam em alfabetização científica, em artigos que falam sobre letramento científico. Daí depois a análise dessa produção que foi feita, né? Final. Outros tipos de problema, por exemplo, é esse, né? Que termo que seria mais adequado? Alfabetização científica ou letramento científico? Se é um problema desse que não seria experimental. Daí, novamente, né, vem aquela questão da leitura de texto que a gente comentou em aula anterior, né? É interessante que esse tipo de problema que exige mais leitura e menos atividade material, vamos chamar assim, ele vá acontecendo de forma lenta, né? Já que os alunos eles precisam ter um contato maior com os textos, que muitas vezes eles podem chegar no primeiro ou segundo ano e não ter tanto traquejo com leitura assim. Sempre vai ter alunos que leem bastante, né? Mas talvez isso não seja a regra. Ou talvez seja também, né? Dependendo da turma que você pegue. Mas ainda lembrando que também tem uma relação com o gênero textual, né? Ou com a época que é construído um texto. Se vocês forem tentar, por exemplo, ler José de Alencar, assim, em edições antigas, edições novas o texto é atualizado, né? Se a edição foi atualizada. Então ele é mais palatável para a forma de escrita que nós temos hoje. Se não for o caso, né? Foi a partir da escrita original, vocês vão ter muita dificuldade em começar a leitura, em engrenar na leitura desse texto. E é a mesma coisa para os alunos, né? Eles também vão ter dificuldade de ler esses textos de divulgação científica, se eles não têm esse costume de ler, ou qualquer outro tipo de texto mesmo. Então é sempre uma atividade que talvez seja um pouco mais vagarosa. As atividades experimentais elas são boas, né? Não apenas porque a física tem bastante experimento, mas é porque tem uma concretude ali que o aluno pode visualizar, fazer relação entre aquilo que está acontecendo no texto e aquilo que está acontecendo no experimento, tentar construir essa relação entre essas duas coisas. Porque se a gente for pensar só no texto, ele tem que imaginar aquilo que o texto está dizendo a todo momento, né? Quando ele tem esse material empírico, ele não precisa ficar imaginando sempre, né? Ele tem esse suporte material que ajuda ele nesse processo de imaginação. Então é que nem, por exemplo, a ideia do fóton, por exemplo, né? Que é abstrata porque a gente não consegue vê-lo. Então é difícil ter uma imagem assim de como ele seria, né?
Nem sei se os físicos têm essa imagem também, né? Quem estuda mais fotônica tem essa imagem de como ele seria, como uma foto, né? Da mesma forma que a gente tem a imagem de um lápis. Mas outras questões, por exemplo, como lentes, como movimento uniforme, né? O aluno ele pode observar o objeto se movimentando, e aí tem essa questão com a teoria, tá? Não é apenas a observação e falar para o aluno o que é. Esse suporte material ele ajuda com que o aluno não precise ficar imaginando o movimento uniforme. Ele pode pegar o carro e fazer esse movimento uniforme ali para fazer essa correlação entre aquilo que ele está vendo e aquilo que ele está estudando, né? Então é como se fosse um suporte a mais, né? Que depois, quando o aluno fica mais maduro, vamos chamar assim, ele talvez já não precise mais desse suporte, ele consiga fazer essas elaborações mentais, né? Esses modelos mentais, como se fossem experimentos mentais mesmo, de forma mais simples. Mas inicialmente não. Inicialmente, muitas vezes ele precisa desse suporte material para, digamos assim, a imaginação dele, né? Desse modelo. E aí a gente não precisa só usar texto, né? A gente pode usar imagem, por exemplo. Né? Quando a gente comentou lá sobre astronomia, ou mesmo aquele problema de astronomia, né? O problema ele já nasce de uma imagem equivocada que aparece em muitos lugares, né? Que é aquela imagem quando a gente aprendia pelo menos eu aprendi assim, né? Do afélio e do periélio, da posição do Sol, né? Da posição da Terra em relação ao Sol. Então, utilizar imagens para estudar esse fenômeno, né? Por exemplo, se for tratado no primeiro ano ou no ensino fundamental. Aí, acho que tudo isso que eu falei agora, vocês devem ter entendido que tem muita relação com argumentação, né? Não apenas com argumentação, e a gente já falou sobre argumentação em outras aulas também, né? Em diálogo, em forma de se comunicar. Então, é aquilo que eu comentei com vocês. Tem várias tipologias sobre essa utilização e todas elas caem, de certa forma, na mesma coisa. Então, se a gente for pensar, né, algumas questões que a gente precisa estar atento na hora de fomentar essas argumentações. Planejamento da atividade, como a atividade vai se organizar, as ações disciplinares, né, e a forma como a gente motiva os alunos para participar da atividade. Motivação ela tem tanto relação com o problema, como a forma como a gente lida com o erro também, tá? Então, só lembrando que a gente tem que sempre tentar promover o autoconceito do aluno, no sentido que ele se ache capaz de resolver aquele problema, né? Caso contrário, fica muito difícil, né, de você querer fazer uma coisa se você já de antemão sabe que não vai dar certo, né? Então, a forma de comunicação, a forma como a gente interage com o erro do aluno, ela é importante, né? Tem que tentar sempre ser positivamente posicionado com relação ao erro, né? Quando eu falo positivamente relacionado, é justamente isso mesmo, né? Não tentar apenas cortar o erro do aluno, no sentido de indicar apenas o erro, mas nesse momento que você está conversando com o aluno e nessa interação você percebeu o erro, né? Na conclusão que ele chegou, é tentar produzir alguns outros questionamentos, né, sobre isso. E aí sempre de forma positiva. Algumas outras questões também, né, que a gente poderia pensar, é sempre tentar retomar as ideias dos alunos durante várias etapas da atividade, né? Ficar tentando testar essas ideias, delimitar algumas condições, né? E aqui tem relação com o desenvolvimento do processo, né, da atividade, reconhecimento das variáveis, correlação
das variáveis e avaliação das ideias que foram levantadas. Né? Esse propósito epistemológico ele também tem um pouco de relação, basicamente, como se fosse um pouco de uma metodologia, né? Uma retomada de ideias. Antes de propor o problema, eu trato sobre o tema, né? E essa retomada de ideias é sempre interessante ela ocorrer ao longo de toda a atividade. A proposição do problema, né? Que o professor talvez já tenha pré-definido. O teste das ideias, né? Que foram levantadas. Algumas delimitações que nascem da atividade de investigação. Né? O reconhecimento das variáveis. A correlação dessas variáveis. Aqui essas ali do teste das ideias, delimitação, reconhecimento e correlação, ela tem em relação com o próprio processo de investigação, né? Então, durante o processo de investigação, né, tem esse teste das ideias, a delimitação das condições, né, de investigação, de que forma que eu posso investigar isso, o reconhecimento das variáveis durante esse processo de investigação e a relação entre elas. E depois, no final, a avaliação das conclusões, né, das ideias que se chegaram. E essa retomada das ideias, ela pode acontecer durante todo o processo, né? Então, sobre ensino por investigação, a gente tem isso, né? Tem algumas tipologias que eu comentei com vocês. Então, a principal questão aqui é justamente a proposição desse problema. Mas ela também tem muita relação com a forma como a gente vai gerir essa atividade de investigação, né? Trazer os alunos para colaborar nesse processo de investigação e lembrar que essa construção desse material ele não precisa ser necessariamente feito pelo aluno apenas, né? Vai ter aquele momento que o professor vai explicar determinado conceito para os alunos, vai apresentar determinado material em sala, né? Pensando que numa atividade desse tipo, não serão os alunos trabalhando apenas em sua. Não precisa ser os alunos trabalhando apenas em suas bancadas, né? E a gente pode trazer também exercícios daqueles que a gente já tem normalmente no. Exercícios problemas que a gente já tem normalmente naquilo que a gente chama de ensino tradicional, né? Ali para ajudar a entender alguns conceitos que foram levantados, né? E que já tinham como pré-objetivos a hora que o professor pensou naquele problema que ele propôs. Então, por exemplo, esse problema que eu tinha comentado lá sobre a ciclovia, trabalhar com velocidade média, dá para trazer problemas de velocidade média, podem ser contextualizados ali ou não, né? Problema de referencial, problema de quantidade de movimento, por que problema inclusive de energia, né? Se a gente for pensar quanta energia, por exemplo, que um capacete ciclista precisa absorver, né? Em choque, por exemplo, do ciclista contra um objeto imóvel, ou se um carro bater nele atrás dele ou na frente dele, ou bater de frente ou bater por trás, né? Dá para contextualizar esse tipo de problema também. Então, por enquanto é isso, tá, pessoal? Só lembrando que a maioria dessas metodologias que a gente veio falando, ela pode ser feita de forma investigativa, né? A história da ciência, né? E talvez a questão mais importante seja o uso da linguagem, né? E depois também o processo de avaliação. Então, mesma questão aqui, né? A avaliação dessas ideias, elas vão
o aluno ele vai colocar isso em um papel, né? Pode ser por escrito ou desenho. E daí a gente precisa analisar com essa construção que o aluno fez, né? Daí como é que a gente pode fazer essa análise, né? A gente pode recorrer lá a, ao tipo de repetição que tem naquele texto, né? Ou seja, o que é a articulação que o aluno faz e o que é uma repetição empírica, por exemplo, que é encadeada em uma determinada organização, ou se o aluno ou ele conseguiu parafrasear ideias de outros autores apenas, ou se ele conseguiu construir um texto em que ele consegue articular as ideias dos autores com a dele mesmo, por exemplo, né, e propor conclusões para aquele problema, né? Já que temos que lembrar que aquele probleminha específico que a gente está apresentando, provavelmente ele não vai encontrar na literatura, né? Não vai ser o mesmo problema. Então, por hoje é isso, pessoal, e até a próxima.